Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está nos assistindo, independente do seu horário, né? Estamos aqui, nosso primeiro episódio do Umcast, nosso podcast que é Ouvindo Histórias. E hoje temos a alegria de estar aqui no estúdio da Rádio Kairos, né? Ele que é esposo, advogado, né? Deputado e pastor também, Elisandro Sabino. A paz do Senhor, pastor Elisandro, seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao nosso podcast, né? O Umcast, primeiro episódio, primeiro convidado aqui do nosso podcast. Mas que maravilha, querido Nemuel, a minha alegria em estar aqui na Rádio Kairos e especialmente também aqui nesse podcast, que é uma tendência do momento, né? Esse bate-papo, é um momento em que se pode falar, dialogar e ao mesmo tempo também nós podemos estarmos conversando a respeito de histórias e vivências. Que bom recebê-lo aqui, né? Deu certo a agenda, né, do deputado estar aqui em Uruguaiana nessa data e nós aproveitamos aí para gravar esse podcast que vai ao ar aí na próxima semana. Mas, pastor Elisandro, para que os nossos telespectadores e ouvintes, né, conheçam, ele é casado com a vereadora e também psicóloga Tanise há 14 anos, né? Já um período aí bom, né? Já dá para se conhecer, né? O pastor Elisandro Sabino, ele é filho do pastor Eliseu e também da sua mamãe, a Isabel Sabino, né? E também genro do pastor Jurandir e da irmã Maria Isabel. Pastor Elisandro, como o senhor se descreve hoje como pessoa, né? Fora da Câmara dos Deputados, como o pastor se descreve hoje? Um homem de diálogo, sobretudo trabalhador, porque desde o início da minha atividade na vida profissional, foi como estagiário, num banco que hoje não existe mais, que é a extinta Caixa Econômica Estadual, hoje é o Banrisul, e eu fui estagiário por 2 anos no Banrisul, na época que admitiam um estágio com 15 anos de idade. E eu comecei com 15 anos, saí com 17, fiquei os 2 anos do período contratual de estágio, e nunca faltei, sempre cheguei no horário. Ali eu aprendi alguns princípios importantes no trabalho, no banco, e tenho como princípio essas características: trabalho e diálogo. O pastor é de Porto Alegre, natural de Porto Alegre, né? Natural de São Gonçalo, Rio de Janeiro. São Gonçalo, Rio de Janeiro, né? Eu nasci no Rio, deixa eu falar sobre essa questão. Eu nasci no Rio, eu brinco que foi por um acidente, porque o pai foi assumir um trabalho no Rio de Janeiro e a minha mãe engravidou nesse período e eu nasci. E com 1 ano e 2 meses nós voltamos para o Rio Grande do Sul, né? Meus pais voltaram para o Rio Grande do Sul. Então eu fui para nascer no Rio e voltei e me criei toda a vida em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Eu lembro do pastor Lisandro ministrando, né? Isso. A palavra do Senhor quando nós morávamos em Parobé até. Exatamente. Né? Seguidamente estava ajudando a obra do Senhor. Mas o pastor Lisandro Sabino, né? Foi também conselheiro tutelar, né? Foi vereador em Porto Alegre e hoje está no 2º mandato como deputado estadual. Exato. Né? Foi eleito em 2018 e agora em 2022 com uma grande quantidade de voto. E como que a política entrou na sua vida, pastor? Como é que o senhor descobriu que tinha essa vocação para desempenhar esse... Eu digo que é muito importante um cargo de um político hoje, né? E sobretudo quando o político ele representa uma causa... porque eu vejo hoje, especialmente nas 2 últimas eleições, com a polarização que se evidenciou no país, muitos políticos que levantaram uma bandeira, mas na verdade eles não têm solidez. E aí se elegem, e muitos deles inclusive nem se reelegeram, porque se elegem, mas não, eles se elegeram num vento, se elegeram num movimento, e eles não conseguem se solidificar naquele movimento, naquele vento, naquela onda, né? E acabam que não conseguem. E aconteceu nessa legislatura, muitos estaduais e federais que se elegeram, eles não conseguiram se reeleger, né? Vários.
por causa que vieram na onda. E agora de novo, vários que se elegeram na onda, né, e que eu já consigo ver claramente que não se reelege, porque não tem consistência. E uma das questões fundamentais para um político é quando você pergunta para o político, ou no mundo da política você conversa e consegue estabelecer um diagnóstico. Onde é que está o voto desse político? Aí o político que foi eleito, ele responde, eu não sei. Eu não sei. Então, quando tu não consegue mapear, saber onde é que estão os teus votos, isso é muito, muito frágil, é muito vulnerável. Mas, respondendo a tua pergunta, como que eu identifiquei, né, esse sentimento foi essa a pergunta, né? Isso, como descobriu, né, a vocação. A vocação. Tá? E aí tu concluiu na pergunta dizendo da importância, né, dessa representação. Na verdade, o meu despertar na política começou com meu pai, pastor Eliseu Sabino. Meu pai concorreu pela primeira vez no ano de 1992, ou seja, 32 anos atrás, né? 31 anos atrás. O pastor Sabino concorre a vereador em Porto Alegre. Naquela época era Arena, acredito que não tinha ainda divisão de partido. Ele concorreu pelo PDT. Já tinha a existência de alguns outros partidos de raiz num campo bem democrático. Iniciava o PTB naquela época, né? Iniciava no Rio Grande do Sul, me refiro. E o pastor Sabino, então meu pai, concorre a vereador. E ele fez uma belíssima votação, fez 3.100 votos para vereador em Porto Alegre, mas não alcança o coeficiente, ele ficou de segundo suplente. E aí ele fica um período, então, ele não assume, obviamente, a cadeira, e no ano de 1995 ele concorre ao Conselho Tutelar, e aí ele se elege no Conselho Tutelar. E em 96 ele concorre a vereador e se elege vereador. Então imagina, há 30 anos atrás, quando ele concorreu a primeira vez, há 31 anos atrás, hoje eu estou com 45 anos, eu tinha 14, 15 anos. Uhum. Foi bem o período que eu comecei a pregar a palavra, eu comecei a ministrar a palavra. Meu pai era candidato. Então, esse despertar, o despertar da política com a pregação do evangelho, aconteceu tudo foi acontecendo junto, né? De sorte que, sem sombra de dúvidas, foi aí que despertou esse sentimento pela política. E o pastor entrou como conselheiro tutelar em Porto Alegre, né? A minha primeira eleição foi para conselheiro tutelar em 2001, 21 anos atrás. 2001 eu concorri pela primeira vez ao conselho tutelar. Quantos mandatos você ficou no conselho tutelar? 2 mandatos, porque o conselho pode... Um mandato reelege mais um. Uhum. Tá? Então pode ter uma recondução. Então foram 2 mandatos de conselheiro tutelar. Me elegi em 2001 com 1.245 votos e me reelegi com 1.516. Aumentei a votação. Aumentou. Já é um ponto positivo. É verdade, né? É verdade. Já dá para fazer uma medição aí, né? Já vou dar um passo mais alto. É isso aí. Pastor, a irmã Tanise é vereadora em Porto Alegre, psicóloga, né? Já esteve aqui na rádio várias vezes com o pastor, né? E o senhor é deputado. Como é que faz para conciliar as agendas do casal? Porque é corrido, né? Hoje o senhor está aqui, amanhã tem outro lugar, ela também tem os compromissos dela. Né? Como é que faz essa... hoje nós vamos ficar nós dois. Como é que faz? É um desafio. É desafiador. Tanise é muito ativa também, uma vereadora muito presente, muito ocupada. Esses dias eu estava em São Leopoldo e vendo a agenda dela, mostrava para o nosso assessor, eu vendo a agenda dela, ela no Morro da Cruz, depois na Lomba do Pinheiro. Tanise vai nas vilas, como eu sempre fiz o trabalho quando eu era vereador, eu fui vereador também por 2 mandatos. E a Tanise segue o mesmo perfil, nós vamos lá na base, onde está a necessidade. É um trabalho de base, nós temos essa característica, e até pelas lideranças que nos acompanham, né? E a questão da agenda, nós organizamos a agenda, tá? Porque a agenda ela é planejada, a nossa agenda ela é planejada. Eu sempre disse isso. Tem políticos que combinam a sua agenda. Eu conheço deputados
que combinam a sua agenda, por exemplo, assim, o domingo é o domingo da família. Eu não faço agenda no domingo. Então, quem cuida da agenda do deputado já sabe. Ele vai fazer agenda de segunda a sexta. No domingo, não adianta querer botar uma agenda que ele não vai fazer. Entende? Então, eu conheço deputado que faz assim. Não é o meu caso. Porque eu entendo que o domingo ele é um dia muito importante para nós e olhando para o meu público, né, que especialmente quando diz respeito ao segmento evangélico, né, os maiores cultos, os maiores encontros, os maiores eventos, eles ocorrem ou no sábado ou no domingo, né, invariavelmente, né. Claro, durante a semana tem os cultos de ceia e tal, mas nesse período, então como é que eu organizo com a Tanise? Nós organizamos um final de semana por mês. E aí aquele final de semana por mês sagrado. A gente some do mapa. Pastor, eu acompanho nas redes sociais, né? E vejo que o senhor ministra também em várias igrejas, né? E quando chega na igreja, uma pergunta, uma curiosidade aqui, né? Como é que os irmãos verem o Elisandro Sabino? Como deputado ou como um pastor? Porque normalmente o povo evangélico sabe, né? Vai chegar um político aqui, né? Vai falar de política. E eu já acompanhei o pastor, já vi, já teve aqui, né? Que quando o pastor sobe no altar, traz a palavra de Deus. Né? Como é que o senhor vê essa reação do público? Isso é bem bacana essa pergunta, porque assim, Daniel, eu prego o evangelho desde os 14 anos. Né? Eu sou filho de pastor, então eu conheço. Né? Eu conheço a igreja, eu conheço a sensibilidade que tem o corpo de Cristo. Eu sei como é que funciona. E vou te ser muito sincero. Eu já participei de cultos em que vinham políticos e tal, e eu me desagradava muito com isso. Sabe? Sinceramente, me desagradava muito. Me sentia mal com a forma, o tratamento, etc. Então eu me sinto muito bem quando eu sou tratado de forma, me apresenta aqui o irmão Sabino, nosso amigo e tal, e amém. Eu brinco até com alguns pastores quando eu tenho oportunidade de, antes do culto, estar junto com eles. Eu digo assim, pastor, o menos é mais, porque as pessoas nos conhecem. Né? As pessoas já sabem quem é o Elisandro. Já sabem, é o irmão Sabino. Né? Ser apresentado, a gente entende os protocolos, né? Apresentar e etc. A gente sabe que faz parte da nossa liturgia, inclusive da ética cristã e da orientação ao obreiro que dirige o culto, ao pastor quando recebe alguém. Mas quando eu vou pregar, eu sempre fui assim. Desde as minhas primeiras eleições há 20 anos atrás. Eu abro a Bíblia, faço uma leitura da palavra e ministro a palavra. Eu nunca, e isso é tão verdade que não há registros nesse sentido, eu nunca usei o púlpito para, senão outra coisa, pregar a palavra do Senhor. Então, o que eu percebo, conforme tu perguntou, como é que as pessoas ficam observando. E muitas vezes no final do culto as pessoas vêm falar comigo, irmão Sabino, eu não esperava que fosse acontecer. Aconteceu hoje aqui. O irmão pregar a palavra, Deus usar o irmão, ser uma bênção. Eu disse, amém, irmão. É que muitos não nos conhecem também. A igreja também é muito. A igreja é um ser orgânico vivo, né? Então, às vezes, eu vim pregar numa ceia aqui, em Uruguaiana, vindo novamente, nesse ano, por exemplo, vamos lá. Mas talvez 50% das pessoas que estavam naquela vez que eu preguei na ceia não vão estar, né? Porque muitos podem ter saído, ou estão doentes, ou estão em outro compromisso, e outros novos que vêm a congregar. Então a igreja tem as pessoas recebem e ficam na expectativa, mas graças a Deus tem sido sempre muito, muito proveitoso, muito abençoador. Que bom. Pastor, uma de suas bandeiras é em defesa da criança e do adolescente, né? Eu acredito que desde quando o pastor foi conselheiro tutelar, né? Isso. Tem esse sentimento, né? Em defesa. E o pastor faz parte da frente parlamentar em defesa da criança e do adolescente. Isso. Qual é o objetivo dessa frente parlamentar?
né? Porque a gente hoje vê que o mundo está bombardeando as crianças. A gente viu agora aí Blumenau, enfim, né? Toda essa situação, eu sei que o pastor está envolvido nisso também. Exato. Para este tempo fosse chamado. Essa palavra, ela tem sido assim na minha vida uma realidade permanente. É impressionante, Noel, como Deus prepara alguém para um tempo. E hoje eu sou presidente da Frente Parlamentar da Criança e Adolescente na Assembleia Legislativa, fui conselheiro tutelar por 2 mandatos, eu advoguei como advogado, eu sou advogado há 22 anos, eu advoguei na área da criança e adolescente, eu fui corregedor-geral do Conselho Tutelar, fui conselheiro tutelar, eu fui coordenador-geral do Conselho Tutelar em Porto Alegre. Depois eu passei, só acontece ao vivo, né? Depois eu passei a advogar na área da criança e do adolescente e hoje viver o que nós estamos vivendo, né? Esses ataques nas escolas. O que é mais interessante é que eu já vinha falando sobre isso há algum tempo. Antes do ataque em Blumenau, 2 semanas antes, na tribuna da Câmara de Vereadores, na tribuna da Assembleia Legislativa, eu falei num momento de um grande expediente, depois num tempo de liderança. Eu disse, nós temos que ter cuidado e atenção, porque daqui a pouco está acontecendo muito perto de nós novos ataques, a exemplo do que vem acontecendo nos Estados Unidos. E eu falava porque isso era na terça, na segunda tinha acontecido em Nashville, no Tennessee, havia acontecido um ataque brutal de um homem trans que entrou com um rifle e matou 3 professoras e 3 colegas, então, e 3 alunos. Então, e em São Paulo havia acontecido também. Então tem acontecido algumas ocorrências, e agora esse de Blumenau, que não guarda relação com alguns outros, mas que nos traz um despertar. A Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente na Assembleia visa fazer a interlocução junto ao governo do Estado, junto ao Ministério Público, junto ao Poder Judiciário, visa promover debates, seminários. Ontem, eu estou hoje assim, pensa num camarada realizado, feliz, eu te mandei as fotos, os vídeos. Ontem nós tivemos um seminário na Assembleia, nós temos o auditório Dante Baroni, que ele cabe 570 pessoas, 575 pessoas, lotado, tá? Com pessoas que foram lá para aprender, para se capacitar, conselheiros tutelares, candidatos ao Conselho Tutelar, porque agora em outubro, no início de outubro, primeiro domingo, tem eleição para o Conselho Tutelar, candidatos ao Conselho Tutelar, advogados, assistentes sociais. E quem é que foram os nossos palestrantes? Primeiro palestrante da manhã, Dr. Jader Piscin, médico, psiquiatra, professor na área da criança e do adolescente. Ele atua no Hospital de Clínicas na área da criança e do adolescente. É um especialista na área. No início da tarde, quem é que palestrou? E nossos seminários, eles têm uma dinâmica que o pessoal adora, porque eu estou fazendo e promovendo hoje seminários no modo que eu sempre gostaria de ter frequentado os seminários. Porque eu ia para aprender, aí davam 20 minutos para o palestrante, eu via que o palestrante era um fera, que tinha muito para passar, aí davam 20 minutos para o palestrante, dava 20 minutos para o outro, dava um monte de falatório, aí quando nós queríamos fazer uma pergunta, tinha terminado o seminário. Né? Eu disse, não, se um dia eu coordenar alguma coisa, nesse sentido eu vou fazer. Então hoje nossos palestrantes falam 1 hora, depois uns 45 minutos de pergunta e resposta. É um negócio fantástico, fantástico. E eu coordeno essa operação, esse trabalho. E aí, na parte da tarde, nós tivemos o doutor desembargador da Altoé, que hoje é desembargador do Tribunal de Justiça, mas foi juiz da infância e da juventude. E a Graziela, que é assistente social na área de adoção. E eles falaram sobre a adoção nacional, o cadastro de adoção. E aí foi uma aula, foi algo fantástico também. Depois perguntas e respostas. E a última palestra de ontem foi com o médico psiquiatra Dr. Alceu. Bom, aí pensa assim, quando um seminário encerra com chave de ouro. O camarada Dr. Alceu, que é médico psiquiatra e também especialista na área da infância, ele falou sobre transtorno mental. E aí ele nos trouxe, transtorno de conduta, ele nos trouxe um ensinamento, e tu vê, olha quanto tempo eu estou militando nessa área da criança e adolescente. Ontem eu tive aprendizado, algo que o Dr. Alceu falou ontem que eu nunca tinha ouvido falar.
né? E ele trouxe com uma propriedade, com uma envergadura, e depois das perguntas, a palestra dele foi fantástica. Eu sempre digo isso, essa dinâmica que nós fazemos de seminário, ela é fantástica por isso. A palestra foi fantástica, mas depois das perguntas aprofundaram questões que ele não tinha escrutinado na palestra. E aí de forma muito cristalina, assim, ele pôde aprofundar questões do transtorno de conduta. Uma pergunta que eu fiz para ele, foi a primeira pergunta, por exemplo, para o Dr. Alceu, ao encerrar o seminário de ontem, foi: uma criança que nasce num lar com princípios, com valores, com educação e com amor, pode se tornar um assassino? Olha só. Pode vir assim um menino de 12, 13 anos que pega um machadinho, que pega um revólver e entra na escola atirando e tirando pedaço dos colegas e matando os colegas? A resposta foi: é bem difícil. É bem difícil. Porque onde tem amor, onde tem princípios, onde tem ensinamento, onde tem educação, possivelmente a criança ela não vai ter transtorno de conduta. Mas é preciso sempre ter o cuidado e observar os comportamentos que levam ao transtorno de conduta. Então, a Frente Parlamentar promoveu esse seminário. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar na Assembleia, mas quem promove é a Frente Parlamentar, né? É um conjunto de colaboradores que movimenta a estrutura da Casa Legislativa para poder estar falando sobre isso. Hoje à noite eu estou em Itaqui palestrando para os conselheiros tutelares da região, né? Itaqui, Maçambará, enfim, da região, que vão vir, e a rede, porque eu creio que nós teremos também, está extensivo a rede de atendimento, assistente social e etc., falando sobre atribuições do Conselho Tutelar, sobre o trabalho do Conselho. Hoje à noite estou lá em Itaqui, imbuído desta missão. E essa tem sido também a minha missão, enquanto parlamentar, enquanto legislador: capacitar a rede de atendimento integrada à criança e adolescente. Um trabalho muito importante, né? Fundamental. Pastor, nas últimas eleições a gente viu aí, tanto no âmbito nacional quanto aqui no estado, né, bem se dividido esquerda e direita. Eu sei que o pastor é do partido de direita, né? Sim. Mas como é que o senhor vê esse cenário político no Brasil hoje e qual a sua perspectiva para o futuro? O que o senhor vê no futuro que vai acontecer? A gente vê aí que tá... Não sei se dá para falar, né? Mas tá complicado nessa situação. Eu estou num partido que ele tem o seu regimento, o seu estatuto, claro, a questão dos princípios, valores, né? Deus, fé, pátria, família, vida e liberdade estão esculpidos no nosso estatuto, no nosso regimento. Nossos princípios, como ser contra o aborto, ser contra a ideologia de gênero, né, estão declarados nos nosso regimento, nosso estatuto. Então, nosso partido, hoje o PTB, que passa por um processo de análise do STF, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, está sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, passa por um processo de análise de fusão, né, com Patriotas, com o Partido Patriotas, e que apenas consolida toda a visão ideológica que o PTB tem. Consolida, porque o Patriotas também é um partido cristão e conservador. Então, em havendo a fusão, será um novo número e um novo nome, né? Então, mas isso está lá sobre o Estado, está para a relatoria da ministra Carmen Lúcia. Nessa polarização, o que eu percebo? Eu percebo que muitas vezes se torna nocivo, sob o ponto de vista de se perder no campo do debate e no campo das ideias, se perder algo que é muito fundamental na política, que é o respeito. Tá? Quando você tem uma visão firme, sólida, mas coloca essa visão firme de forma respeitosa, você consegue com isso, mesmo que de forma a contrapor
a visão de quem está do outro lado do balcão, né? Mas você consegue fazê-lo com respeito. Né? O problema é que com a polarização e com o perfil que se estabeleceu na política brasileira atual, as pessoas elas estão desejando a morte. Elas escrevem no Twitter, elas escrevem no Instagram, elas nas postagens, que morra. Né? Nós temos colegas deputados que sofrem ameaças de morte. E aí eu estou falando dos dois lados. O lado da esquerda, o lado da direita. E aí você vê... É que tem o extremismo, né? O extremismo. Quando falta o respeito, né, e essa harmonização da política... Porque eu posso ser contundente, eu posso inclusive falar de uma forma mais elevada, com um tom mais elevado, mais incisivo, mas tudo com respeito, né? Muito respeito. Então, está faltando isso. Né? Repito, é os dois lados. Né? Quando um parlamentar, por exemplo, cospe num outro parlamentar, num colega, gente, passou todos os limites, né? Quando um outro parlamentar vai e um homem né, assedia visivelmente uma mulher, tocando nela, né? Como aconteceu na Câmara de Vereadores, né? O colega não, porque é um vereador, mas o parlamentar ele passa por um processo, até não sei se já não foi cassado, mas havia toda a tendência nesse sentido. Né? Você vê, e isso é o que aparece, mas e o que não aparece? Que foi o que aconteceu com o Marcelo Duval, aquele da Mamãe Falei, que foi na guerra e fez aqueles comentários, vazou o áudio. Ali foi é o que eu digo, é o que não aparece. E o que não aparece? Né? Então, nós, tradicionalmente, tivemos políticos idôneos, homens que dedicavam a sua vida à construção da nação, à construção dos estados. Então, nessa polarização e nesse tom raivoso, pessoal, que foge do campo do debate, o campo das ideias e alcança o campo da ofensa, eu penso que quem perde é a população. O interesse público perde a partir do momento que isso acontece. Eu já fui muito questionado, instigado, porque eu tenho oratória, eu tenho voz, eu sei gesticular. Então, para mim não é difícil fazer um enfrentamento. Eu não tenho dificuldade de fazer um enfrentamento, de subir numa tribuna ou até mesmo fora dela e vestir a carapuça de um ator e fazer um enfrentamento. Eu tenho essa condição, só que eu também tenho inteligência emocional, eu também tenho gestão de emoção, e isso não me permite entrar nessa seara que muitos outros fazem, nas redes sociais ou fora delas. Eu não consigo, porque eu tenho gestão emocional e eu tenho essa inteligência, né? Que precisa ter, um político precisa ter, para poder avançar. Eu aposto muito que isso vai passar. Eu aposto muito que os eleitores, eles estão, a cada eleição, eles estão se dando conta do que é sólido, do que é concreto, né? De quem tem base, tem DNA, e de quem é vento. Pastor, tempo atrás um político me disse algo que eu até guardei. Ele me disse assim, que a política é como se você fosse limpar um banheiro, né? O teu objetivo é limpar o banheiro, mas você vai ter que colocar a mão na sujeira muitas vezes. O pastor concorda com isso? Eu concordo com a teoria da garça, né? Que ela, em que pese seja toda branquinha, né? Ela caminha entre o lodo, entre o lamaçal, e por incrível que pareça, pela característica das suas penas, ela não se suja.
Eu concordo com a teoria da aliança, né, que é ouro. Mas se eu tirar a aliança e colocar lá no meio do lodo, lá no lamaçal, a aliança, o ouro vai continuar sendo ouro. Amém. Eu concordo com a teoria da luz e das trevas, tá? E o sal da terra. Somos luz das trevas e o sal da terra. Essa sim eu concordo. Amém. Outra bandeira das eleições, enfim, né, da sua carreira política, também, até a gente conversou aqui em outro momento na Rádio Kairos, é o sistema penitenciário. Né? Perfeito. Inclusive o senhor já em outras oportunidades falou que já esteve, inclusive, se eu não me estou equivocado, fora do Brasil, né? Sim. Vendo como é que é. Explica para nós um pouquinho essa frente parlamentar e o que o deputado Elisandro Sabino está propondo para o Estado. Maravilha. Inclusive tem uma audiência pública agora que eu pedi na Comissão de Seguranças Públicas, na Comissão de Serviços Públicos, não, de Segurança Pública e Serviços Públicos, para tratar deste tema, que é o tema da Frente Parlamentar do Sistema Penitenciário e de um projeto de lei meu, que se tornou um projeto de governo e hoje é lei, e agora nós estamos trabalhando a implementação da lei, que é o Fundo Rotativo do Sistema Penitenciário, que permite o preso trabalhar. O preso já trabalha hoje, nós temos a modulada de Osório, nós temos a modulada de Juí, Montenegro, a modulada de Montenegro, que os presos estão trabalhando, porém a questão da renda, o que eles recebem, é incompatível pela lei hoje se estabelecer um percentual para ficar para o sistema. E a modelo de Santa Catarina e outros estados da federação, que já tem lei e regramento próprio, o percentual de até 25% pode ficar sob o comando, sob a administração da penitenciária local. E isso reverte melhorias para o próprio sistema. Santa Catarina, em 2019, reverteu 19 milhões. Em 2020 e 2021 foram quase 40 milhões em cada ano, né? Ou seja, o trabalho do preso revertendo para o próprio sistema. Aí o sistema se torna autossustentável, pode ampliar galerias, pode ampliar galpões de trabalho, né? Os mais diversos trabalhos. Desde eu vi preso costurando bolas de futebol, né? Com o couro das bolas de futebol, eu vi preso montando, costurando colchões, eu vi preso sabe aqueles shampoos que eles têm um encaixe, colocado o produto do shampoo ali dentro e aí tem um encaixe que fecha, pois incrível que pareça, aquela ação de pegar o invólucro e a tampa, alguém tem que fazer. Então eu vi produtos da Dove e os presos fazendo aquilo ali, pega duas caixas, alguém tem que fazer. Então os presos fazendo isso, eu vi nas penitenciárias floricultura, eu vi nas penitenciárias metalúrgica, a Intelbras em São Pedro de Alcântara tem uma linha de produção que produz para toda a América Latina, uma rede, uma linha de produção da Intelbras, tem câmeras, tem telefone, né? Então lá tem também. Eu vi padaria muito comum, né? Lavanderia, estruturas de lavanderia, que eles lavam não só para penitenciário, mas também para fora. Então, veja só, Rio Grande do Sul não tinha essa lei. E hoje tem, graças ao nosso trabalho, a nossa interlocução via a frente parlamentar, via a nossa interlocução. Então, esta é uma lei que vai transformar o sistema penitenciário. Eu fui favorável à instalação da Polícia Penal no estado do Rio Grande do Sul, entendendo que ia também modernizar, preparar, avançar a nossa Polícia Penal, antiga SUSEP, né? Uhum. Que agora, na condição de Polícia Penal, até o nome polícia, eu estava num posto de gasolina e parou uma viatura da SUSEP, né? E aí desceu os policiais devidamente
devidamente uniformizados, colete, com arma, polícia penal. A sociedade, ao ver, enxerga diferente. Não é um policial apenas de dentro dos presídios, mas é polícia penal. O próprio nome e algumas conquistas que se ampliaram a partir dessa nova legislação também, e nós precisamos avançar nisso também, porque temos que estender alguns direitos aos administrativos, também ao setor administrativo, que hoje não é contemplado com algumas condições que, ao meu ver, deve ser, né? Entre elas o porte de arma. Eu defendi na tribuna da Assembleia, quando nós votávamos uma emenda para se estender a Polícia Penal, algumas vantagens da Polícia Penal ao setor administrativo. Eu dizia, na hora de uma rebelião, na hora de um tumulto, o preso ele não vai querer saber se o Nemuel é policial penal e se o Sabino é agente administrativo. Ele pega o Sabino, pega o Nemuel de refém e não tem conversa. E o agente administrativo ele precisa estar preparado para esse momento e ele precisa, inclusive, ganhar, na minha avaliação, adicionais, né, equivalentes ao trabalho que ele exerce dentro de uma penitenciária. Sei que o horário está passando, né, pastor? Passa rápido. Podcast tem essa característica, né? Mas agora me surgiu uma dúvida aqui, uma pergunta, né, fazer para o pastor, que a gente falou sobre a criança e o adolescente. E com tudo que a gente vê, a violência, né, na porta das escolas, dentro das escolas, o senhor é favorável o guarda ter porte de arma na porta da escola? Um guarda ter porte de arma. Nas escolas aqui em Uruguaiana, principalmente, tem guarda na porta, né? Mas eles não usam armas, né? Estão ali apenas para cuidar do portão, entrada, enfim. O senhor é favorável que haja um porte de arma para essas pessoas no momento que precisa? É que o porte de arma, veja só, quem está falando é quem tem porte de arma. Eu tenho porte de arma federal. O porte de arma, ele é complexo sob o ponto de vista da liberação para civil, né? Então, assim, se nós temos um policial que passa por todo o preparo, né? Ele exercendo uma função na porta da escola, obviamente, tranquilamente, está ali com a sua arma e tal, não tem... nós temos um exemplo de uma escola, eu não me recordo o nome agora, que a mãe né, lembra da brigadiana, o camarada veio com uma arma, ela sacou e matou o cara. Então, eu entendo que ter alguém habilitado com arma na porta da escola é muito bom. É uma segurança, tá? Porque a questão da arma é uma prevenção, ela é uma profilaxia, tá? Te coloca no nível de igualdade para a pessoa que vem te atacar, tá? Veja só, costuma se referir que a arma branca, a faca, tá? Ela é tão perigosa quanto a arma de fogo, mas costuma se referir, e com propriedade, que ela pode ser mais perigosa. Porque conforme a agilidade, a rapidez que a pessoa vem, né, ele pode desferir um ataque em ti e te atingir numa veia vital e te matar. Então, para você abater, né, um mal intencionado, um bandido, um assassino que vem, você tem que estar em nível de igualdade. Quantos vídeos, quem nos vê aqui, quem nos assiste, existem na internet de um camarada vindo de moto e ele faz a menção de sacar uma arma. E o camarada que está do lado de cá, em pé, ele só atira a arma para fora e fica parado. Ele não atira, ele só faz assim. E fica olhando. O cara passa e vai embora. Por quê? Porque ele está diante de uma pessoa que está em situação de igualdade. Ele sabe que se ele agir ali, ele corre o grande risco de morrer. Então, eu sou favorável sim,
mas dentro de uma questão, de um prisma de qualificação e, obviamente, dentro do que hoje é estabelecido pelo regramento, né, da Polícia Federal. Como pastor, agora falando no âmbito cristão, qual a sua visão aí para a igreja? Hoje a gente vê que os sinais estão apontando para que logo Jesus venha buscar a igreja, né? Qual que é a sua visão quanto a isso, né? O que o senhor tem para nos dizer e para as pessoas que estão assistindo aí, né? Muitos sinais, né? Até inclusive hoje eu vi um vídeo no Ramadã, acho que é lá, né? Os grilos tomaram conta da mesquita, né? Exatamente. Então o pessoal estava questionando se era um sinal da vinda de Jesus, né? Qual a sua visão quanto a isso? Na verdade, a questão dos sinais são inúmeros. Que a Bíblia fala a respeito de sinais que nós vivemos hoje. É incrível o que nós estamos vivenciando. A falta de amor nos corações, a apostasia espiritual, nações contra nações, sinais nos céus, as heresias. Incrível. Tudo que a Bíblia refere a respeito dos últimos tempos, nós estamos vivenciando nos dias de hoje. A minha visão, na minha avaliação e no meu sentimento. Hoje eu vinha vindo para cá e eu estava lendo um livro, na verdade um devocional diário, foi escrito pelo Billy Graham. E ele falava sobre a morte de Cristo. Ele sozinho morreu para salvar a humanidade, mas nós devemos ter um entendimento de que a salvação ela é individual. Então Jesus morreu para salvar a humanidade, ok, mas a salvação ela é individual. Então, assim como ele sozinho morreu para nos salvar, eu devo entender que a salvação é individual, ela é para mim. Então eu preciso diariamente viver esse processo. E eu me baseio muito falando sobre últimos tempos, ou o tempo de Deus na nossa vida, o Kairos de Deus, né? Eu baseio muito naquela expressão quando Deus fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu, Deus dos céus, ouvirei a oração que se fizer neste lugar. E agora os meus olhos estarão atentos e os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Agora, Deus fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se orar, se converter e se arrepender dos seus maus caminhos. E isso para mim é muito incrível, esse paradoxo. Deus está falando ao seu povo que se chama pelo seu nome. Aí ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter e se arrepender dos seus maus caminhos. Então, o arrependimento, ele é diário. E quantos de nós, Nemuel, diariamente encerramos um dia e esquecemos de pedir a Deus perdão por alguma eventual falha que nós tenhamos cometido e que nós, quem sabe, nem nos demos conta. Nem nos demos conta. Porque é muito comum você errar, eu errar, nós falharmos em alguma coisa, que daqui a pouco foi até inconscientemente. Nós somos muito falíveis. E inconscientemente nós erramos. E ao final de um dia, ao final de 2 dias, ao final de uma semana, ao final de um mês, nós esquecemos de dizer: Senhor, me perdoa, Pai, pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E aí vamos lá. Nós estamos, a pergunta foi, nós estamos vendo que os sinais nos levam ao fim dos tempos. É verdade. Eu pregando falo muito sobre isso. Mas Deus pode fazer o meu coração parar de bater agora? Sim ou não? Pode. Nós somos um conto ligeiro nessa terra. Agora, vindo para cá, eu recebi a notícia do evangelista Manuel Anselmo, lá do distrito Camaquã. De idade avançada, 91 anos, Deus o recolheu. Foi o homem que me ensinou a impor as mãos sobre os enfermos quando eu tinha 13 anos de idade, para os enfermos ser curados. Ele orava, Jesus curava. Ele foi recolhido aos páramos da glória. 91 anos. Mas quantos, como o pastor Luiz Antônio, estava chegando lá em São Paulo, né? No avião, o avião teve aquele fatídico acidente,
o avião em chamas, morreu, certamente morreu, todos ali morreram na hora, né? Morreram na hora. Então, temos que estar preparados a todo tempo, né? Porque a vinda do Senhor, os sinais são evidentes, mas, por outra via, a qualquer tempo o Senhor pode nos chamar. Quantos livramentos tu já experimentou? Eu já experimentei da parte de Deus, e quantos outros que nós nem vimos e nem sabemos. Então, nesse tocante, a minha palavra, a minha mensagem, meu sentimento é esse: estejamos sempre preparados e pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Para nós encerrar, a última pergunta, pastor. Como deputado, como esposo, como advogado, como deputado, como pastor, né? O que lhe inspira a seguir nessa jornada, nesse foco, que eu vejo que o senhor é focado naquilo que o senhor quer? O senhor tem um objetivo e o senhor está indo em busca desse objetivo. O que lhe inspira? Mudança de vidas, trazer esperança para a humanidade, famílias que sejam impactadas, transformadas. Ontem eu li um depoimento que não era para mim, era para o desembargador da Autoré. A pessoa mandou um bilhetezinho, a minha assessora que estava coordenando o evento, ela é advogada também, e ela chegou e disse: a pessoa me chamou, e me deu esse bilhete em lágrimas, só que ela pediu para não ser identificada. Mas ela está aqui no evento. Aí eu li: doutor Daltoé, eu quero lhe agradecer porque há 21 anos atrás o Senhor me deu o maior presente da minha vida, que foi o meu filho. O Senhor determinou a adoção e tal. E aí eu li para o doutor Daltoé ali no seminário, e me emocionei com aquilo. Porque o que é que me motiva, o que é que me inspira? É isso. É nós fazermos a diferença na vida das pessoas. Trazermos alegria, autoestima. Hoje a Tanise, minha esposa, trabalha muito o tema da saúde mental. A saúde mental, quantas pessoas deprimidas, até com ideário suicida, e você poder atuar nisso. Esse trabalho que nós fazemos com capacitações de crianças e adolescentes, seja no sistema penitenciário, outras áreas que nós trabalhamos, existem resultados. Existem a pregação do Evangelho, existem resultados que nós nunca vamos saber. Só a eternidade vai revelar. E isso me inspira, e isso me motiva. É poder saber que nós estamos no caminho do bem, que nós estamos semeando a semente do bem. E com certeza, ainda em vida, e eu já tenho tido esse privilégio na minha caminhada, como tu referiu, comecei a pregar com 15 anos de idade. Então, ainda jovem, eu já comecei a ver: irmão Sabino, meu casamento foi restaurado por uma mensagem, meu filho ele foi liberto num evento. Então, eu já pude experimentar essa maravilha que é ver os resultados. Então, o que me inspira é isso, estar no caminho do bem e ver os resultados acontecendo. Amém. Nós queremos agradecer a sua participação, pastor. Que Deus abençoe sua vida, a sua esposa, a sua jornada e a sua caminhada. E a Rádio Kairos sempre está à disposição. Nós estamos à disposição aí para o que for preciso. Deixa o microfone aberto aí para suas considerações, que o senhor sente no coração. Tá certo, muito obrigado a todos. A minha alegria em poder estar aqui mais uma vez. Te agradeço imensamente, Nemuel, pelo carinho, a forma como sempre nos recebe, e a todos vocês que nos acompanharam nesse momento, sempre à disposição, e cumprindo um protocolo meu, deixar o meu número do meu celular pessoal, né, que é o meu WhatsApp, que é 51 9970 26656, o número do meu celular pessoal, e me coloco à disposição de todos, é meu WhatsApp também. Alguma dúvida, alguma necessidade naquilo que for a nossa atribuição e competência, eu sempre estou à disposição. Certo, pastor, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos deixar também embaixo aí no vídeo, né, as redes sociais do pastor Elisandro, para os irmãos que quiserem acompanhar Maravilha. As notícias, né, e que Deus abençoe sua vida, que você seja edificado, e não esqueça aí de curtir o vídeo, compartilhar aí, né, nas redes sociais, né, nos ajudar aí, também se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe, pastor, obrigado pela participação, Deus abençoe. Um abraço, Deus abençoe.